mais uma vez, né, para conversar, para que a gente possa trazer algumas informações do nosso conhecimento para nos ajudar, né, para todos nós. Não sei se essa luz está atrapalhando vocês. Não está, né? Essa luzinha aqui. É por aqui, será? Deve ser, uma dessas aí. Opa, acertei no primeiro. Melhorou, né? Então, a intenção nossa hoje aqui, e até foi um pedido da casa, né? Já que a casa trabalha com tratamento de saúde, né? Quando eu apresentei esse tema, né? A casa solicitou, que legal, então vamos fazer essa palestra, que é a correlação arte e saúde. Por quê? Porque a arte é um grande instrumento, né, que nós temos para melhorar a saúde. É riquíssimo, é poderosíssimo, né? E às vezes a gente não tem essa consciência e não tem esse conhecimento, né, disso. E eu vim trazer algumas evidências aqui, que isso é um trabalho, uma pesquisa científica mesmo, não é um achismo qualquer, né? Pesquisas em livros, né, renomados, autores de todos os cantos, né, que coloca isso pra gente, né? Essa contribuição da arte para a saúde, né? E eu sou artista, né? Eu trabalho com teatro, música, várias áreas da arte. Então a gente está bem ligado a isso e convive muito com isso. E sabe o grande poder que a arte tem, né? Então a relação entre arte e saúde... Antes, deixa eu só falar. A Suzy tinha falado, não, vai ser uma palestra cantada, que nem eu fiz da outra vez, tal, não sei o que. Não, essa não é cantada. Mas a gente pode cantar no final. Tem umas musiquinhas, a gente... se der tempo. Então, relação entre arte e saúde, né? Então, existe o foco e o relacionamento. O que é? A arte-terapia, né? Que é o terapeuta versus o paciente. E quem são esses, né? Então, ó, a saúde do ator, aquele que está proporcionando a arte, e a saúde da plateia, aquela que está recebendo a arte. Ou seja, na comparação seria eu aqui falando e vocês ouvindo, né? Então, o artista versus o público ou o paciente. O público é o paciente, porque vai em busca daquilo. Está recebendo aquilo, né? Então, é a relação entre a arte e a saúde. Então, olha lá. É o objetivo desse trabalho. A saúde do ator, a saúde da plateia, que vai lá, artista versus público ou paciente. Então, o público, ele é o paciente que vai atrás disso. Então, artistas espíritas, nós que vivenciamos esse mundo, né? O que você tem para oferecer a esta plateia? Então, aqui está mencionando as crianças, né? Porque hoje em dia a arte está muito relacionada à evangelização infantil, à juventude. Mas assim, é um erro. Porque a arte é para todos. Então, acaba evidenciando na infância e na juventude e acaba se esquecendo da maturidade. E acha que aí é só diversão ou só entretenimento. E não é. Muito pelo contrário. A arte é um grande instrumento de aprendizado e de assimilação. Da outra vez, né, que eu vim aqui, quem estava aqui que a gente fez a palestra cantada? Né? Muitos não estavam. Né? Então, da última vez eu fiz uma palestra cantada, onde nós aprendemos espiritismo através da música. Né? Então, é um processo. E é um processo muito mais gostoso, ao meu ver. Né? Porque você interioriza aquilo. Porque a arte é sentimento. E se a arte é sentimento, ela toca diretamente na emoção. Não é uma razão, não é racional, é emocional. Então, a gente assimila muito mais isso. Né? Toca a gente. Então, a gente vai ter certeza, ele vai vendo daqui para frente. Então, o que você tem para oferecer a essa plateia? Né? Esse é um questionamento que faz. Ou essa, né? Se preferir. Ou seja, para todos, para todo mundo. Não direcionando apenas para uma faixa etária, e sim para todos. E interessante aqui do NAI é essa razão de vocês cantarem sempre antes da palestra. Isso
engrandece o trabalho, né? Harmoniza o trabalho, porque as vibrações musicais, ela equilibram o ambiente, né? Trazendo um ambiente melhor para o trabalho que vai ser realizado. Então nós vamos ter muita coisa aqui, às vezes vai ficar meio cansativo, mas eu vou tentar deixar mais leve, né? Então os primeiros indícios já vem lá de trás, ó, Sócrates e Íon. Íon é um artista. E Sócrates indagou ele para saber como é que era mais ou menos isso, né? Então Sócrates falou lá, quando você declama os versos e causa tamanho impacto nos espectadores, você está de posse de seu entendimento ou está fora de si? Perguntou para o Íon, né? E ele respondeu, quando eu apresento algo triste, meus olhos se enchem de lágrimas. Se é assustador ou terrível, meus cabelos ficam em pé de medo e o coração dispara. Né? Aí Sócrates, nós poderíamos afirmar que está na posse de suas faculdades mentais um homem tal que, enfeitado com roupas multicoloridas e coroas de ouro, fica chorando durante sacrifícios e festas, apesar de não ter perdido nenhuma de suas coisas, ou que se apavora diante de mais de 20 mil pessoas que gostam dele, sem que tenham roubado as roupas de seu corpo ou feito algum mal para ele? Aí, por Zeus que não, Sócrates, não mesmo. E você sabe se sobre a maior parte dos espectadores você consegue produzir essas mesmas reações? Então, ele está perguntando, que é a questão lá que a gente viu, né? O ator e o público. O ator, ele emana aquela energia que vai atingir o público. Então, Sócrates está perguntando justamente isso para ele, né? Você sabe sobre a maior parte dos espectadores, você consegue produzir essas mesmas reações, que é a reação do triste, do medo, do alegre, né? Ou quando ele está interpretando. Aí ele falou, sei muito bem. Do alto do meu palco eu vejo quando eles choram, ficam terrivelmente perturbados e se afetam com as coisas que faço. E o Sócrates responde, você compreende agora que este espectador é o último dos anéis da cadeia que recebe, passando de um por um, o poder da pedra Heracleia. Heracleia, o do meio é você, ator. O primeiro anel é o autor mesmo, e o Deus. Através de todos esses, atrai para onde quiser a alma dos homens, fazendo o poder de um depender do poder dos outros. A partir dele, ergue-se uma enorme cadeia de cantores, dançarinos, diretores e coros e auxiliares unidos um após outro aos anéis que pendem da musa. Um artista é erguido por uma musa, outro por outra. Chamamos isso de estar possuído, ou que se aproxima de dizer que foi pego. Deixa eu explicar isso aqui. Então nós estamos vendo lá. É bem complicado, né? Mas ó, quando o ator se propõe a fazer algo, né? Ele vai de acordo com o autor que propôs aquilo que ele vai apresentar e vai atingir a plateia. Então ele fala isso, essa cadeia que vai levando um ao outro, né? E a questão da musa que está tracejado lá seria aquela inspiração que leva o autor a criar aquilo que vai ser transmitido, passado para o ator, que vai interpretar e emanar as energias para a plateia, né, que vai receber tudo isso. Então, essa correlação, né, de terapia, né, onde o autor ele recebe aquela inspiração, né, que ele fala estar possuído, que foi pego pelaquela ideia, aí ele cria a ação, passa para o ator que interioriza aquilo nele, porque ele é um ator, ele consegue interpretar aquilo, e aquela emoção produzida vai atingir diretamente a plateia. Né? Tem esse pensador, é o Jean-Marie Gayot, né, que ele é do século lá atrás, né, que ele já falava isso. Então, no domínio físico, a doença é mais contagiosa que a saúde, quando a gente está no domínio físico. Então a doença é mais contagiosa que a saúde. No domínio moral, a cólera ou a paixão dos sentidos são mais contagiantes que a tranquilidade da alma do justo. No domínio da arte, a reprodução poderosa da vida com todas as suas injustiças, suas misérias, seus sofrimentos, suas loucuras e até mesmo suas vergonhas oferece um
certo perigo moral e social que não é possível ignorar. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que nós temos o poder de induzir. Nós temos o poder de convencer. O ator é assim, ele convence. Quando você assiste uma novela, você não se envolve de tal forma que você se emociona, você fica com raiva, você tem vontade de bater naquele personagem, de tão raiva que você ficou dele. Ou então a cena é tão envolvente, emocionante, que você se emociona, você chora. É isso. Só que nós temos os dois lados. O lado do bem e o lado do mal. E essa é a responsabilidade que nós temos de como fazer. E nós, por sermos espíritas, artistas, espíritas muito mais. Porque nós estamos levando essa ação que vai dar diretamente para o público. E vai ser assimilada pelo público. Por isso que a gente fala assim, para a gente ter cuidado naquilo que a gente fala, naquilo das nossas ações, né? Porque isso vai servir de exemplo para o outro, né? É a mesma coisa, ouvir coisas boas, ler coisas boas, cantar coisas boas. Porque se eu ouvir coisas ruins, cantar coisas ruins, falar coisas ruins, eu estou emanando aquela energia, né? Então o tipo de música que eu ouço, o tipo de filme que eu assisto, tudo tem uma interferência direta em nossa vida. Por mais que a gente não se dê conta. Mas ela é tão imperceptível, porque ela é emocional, que ela atinge a gente que a gente depois não se dá conta. E quando vai ver, já está na cama, né? Depois, na frente, tem umas experiências que vão ser legais de vocês entenderem melhor. Então, ó, a obra de arte é um centro de atração. Ela está ali, ela te atrai, né? Tal como a vontade ativa de um gênio superior. Se um Napoleão arrasta as vontades, um Corneille e um Victor Hugo, Napoleão, né, Napoleão Bonaparte, que arrastou a multidão na França, né, pela sua vontade, o Corneille e o Victor Hugo, que eram artistas, não as arrastam menos, embora de outra maneira. Os gênios da arte não movem os corpos, mas as almas. Por quê? Porque é emoção. É ligado diretamente à nossa emoção. E nós somos emoção e nós somos alma. Lembra eu não tenho uma alma? Porque a alma sou eu? Lembra? Né? Então, os artistas, a arte arrasta as almas, não os corpos. Então vai muito mais além do físico. Né? O artista tem como tarefa estimular a vida, aproximando-a de uma outra vida, com a qual ela possa simpatizar. É um estímulo indireto por indução. Né? Se você não sabe o que é amar, o artista o forçará a experimentar todas as emoções do amor. Como? Né? Mostrando-lhe um ser que ama. Então ele consegue interpretar isso, um ser que ama. E aí você consegue entender o que é o amar através daquela interpretação. Né? Você olhará, você escutará e na medida do possível você mesmo amará. Ou vai se dar conta que ama e não sabia. Né? Todas as tarefas não são outra coisa que maneiras múltiplas de condensar a emoção individual para torná-la imediatamente transmissível aos outros. Essas palavras grifadas, né? Transmissível, contagioso, tudo tem relação à saúde. Por isso que é essa relação, arte e saúde. Então, vocês vão ver lá todas as partes grifadas, que já foi, nós falamos, né? Contagiante e tal, de contagiar, transmitir, transmissível. Tem relação à saúde. A sugestão pode ser para o mal, assim como para o bem, como eu tinha falado anteriormente. Né? Quem sabe os números de crimes dos quais os romances de assassinato foram e são ainda os instigadores? Quem aqui já leu Agatha Christie? Né? Não é envolvente a leitura dela de tal forma que você acaba se vendo dentro daquilo? E muitos dos crimes de hoje é inspirador disso. Então, olha aí, como é que é a nossa conduta? A que ponto nos leva? É a mesma coisa, assim, hoje em dia a gente vê que
músicas atuais, pops, populares, tá tão depressiva, tão assim, pobre, né? Palavreado chulo, que não leva a nada. Então, vale a pena ouvir isso? Vale a pena propagar isso? Essa é uma responsabilidade geral. Nossa, ainda mais nós que estudamos a doutrina espírita no intuito de evolução, de nos aprimorar, nós não temos o direito, né, de dar andamento nisso. Por quê? Isso não leva a nada. Então, assim, esses pancadão, esses funks, né, essas músicas atuais que só fala de promiscuidade, sexualidade, de baderna, de violência, eu não posso propagar isso, muito menos ouvir isso. Talvez o estímulo seja até interessante, mas nós temos que analisar o conteúdo, né, do bem e do mal. O que vale a pena? Vale, não vale? Quem sabe o número de desregramentos reais que a pintura do desregramento acarretou? O princípio da imitação, uma das leis fundamentais da sociedade e também da arte, produz a potência da arte para o mal assim como para o bem. Se é bom mostrar o caminho que não se deve seguir, é bom mostrar o caminho que se deve seguir. Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. É melhor ainda, talvez, indicar aquele que é preciso tomar. Ou seja, em vez de a gente falar, não faça isso, não faça aquilo, a gente demonstrar o que deve se fazer de bom. É a mesma coisa da educação da criança. Em vez de a gente ficar falando, não, para, não mexe aí, né? Que aí você está induzindo ela a fazer aquilo, reverter o quadro. Venha cá, vamos fazer outra coisa. Desfocar do negativo e indicar para o positivo, né? E a arte é poderosíssima, como eu já falei, e ela nos leva a isso. A gente já passou por isso, né? Cada um de vocês aqui, tenho certeza absoluta, já vivenciou um sentimento disso nas coisas mais simples. Numa música, na novela, num filme, num programa. Por quê? Porque a arte é poderosa, ela induz, ela contagia, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Tolstói, pensador Tolstói. Uma obra qualquer, poema ou peça musical, quadro ou escultura, origina-se da necessidade que o artista sente de transmitir aos outros os seus sentimentos e pensamentos. O artista imprime na sua obra tudo aquilo que ele passa, né? Aí existem preconceitos, inúmeras coisas, né, que às vezes as pessoas não têm conhecimento disso e acham que é assim, acham que está errado ou acham que está certo, né, porque não tem o conhecimento. Então a gente tem que buscar o conhecimento disso. Ó, se tal necessidade foi realmente experimentada, a obra terá o poder de contagiar as consciências, produzindo uma emoção proporcional à força sentimental de que se acha carregada. O contemplador, submetido a esse efeito mágico, comunica-se como aquilo que o artista sentiu ou pensou. Então você começa a sentir o drama daquilo. Se é uma coisa dramática, você começa a se emocionar, você começa a se envolver, você começa a sentir dor, se colocar no lugar do outro. Ai, é verdade, tal, assim, sabe? Então, assim, o artista ele tem tal poder que ele consegue passar aquilo que não é verdade e passar a ser uma verdade. A ficção, né? Ficção é algo que não existe, é algo que é inventado, se torna realidade através da sua interpretação. E se é uma interpretação para o bem, nossa, que maravilha. Agora, se é uma interpretação para o mal, complica. A arte é a atividade humana que consiste em um homem comunicar conscientemente a outros, por sinais exteriores, os sentimentos que vivenciou e os outros seres contaminados desse sentimento e também os experimentar. Você vê, Tolstói, que era um pensador, ó, desde aquele tempo já falava isso. Agora aqui, ó, de um livro dele, né, que fala o que é arte.
E aí ele define assim: a arte é um meio de comunicação entre consciências. Então, se eu faço uma pintura, eu estou imprimindo a minha emoção naquela pintura e quero que vocês sintam isso. Música, teatro, dança, tudo que envolva arte, escultura. A obra de arte verdadeira suprime na consciência daquele que recebeu a sua impressão a distância que o separa do artista dos outros homens que sentem como ele. É nessa supressão do seu isolamento, nessa união íntima do artista com os outros homens, que está a força atrativa e a qualidade da arte. Existe arte toda vez que se dá esse contágio. Você se sente contagiado com aquilo, você gosta de ver, você tem um imã te puxa. E você olha, então contagiou. Ou seja, aquela obra de arte conquistou você. Você conseguiu ter a ligação daquilo que o autor, lembra das fases? O autor, o ator e o público. Que o autor idealizou, passou para o ator, que o ator interpretou para você. Na forma de teatro, na forma de música, na forma de pintura, de escultura, o que seja. Então existe aqui essa questão do cubo e a esfera. Né? É uma coisa assim, às vezes que é incompreensível, mas quem trabalha, quem estuda, quem vivencia trabalho mediúnico, essas coisas, acaba meio que se encontrando nisso aqui. Faz parte do cubo tudo que é real. Então vamos pensar, o cubo, o que é um cubo? É um quadrado, né? Se embaixo aqui, vamos pensar que nós estamos num cubo. Aqui, a sala é um cubo, né? Retangular, mas é cubo. Faz parte do cubo tudo que é real. Então nós somos reais. Estamos aqui. Né? Correto, visível, audível. Tá? Tem uma forma definida, com limites precisos e imutáveis. Então a gente tem um limite. Aqui não dá, assim não passa. Daqui também não. Tal. Agora, a esfera é imaterial. Pensa uma esfera aqui dentro. Imagina. Dentro aqui. Uma esfera. Além dos limites no invisível, por trás das cenas. Né? É uma correlação que ele faz isso. O cubo é aberto de um lado para o público, ou seja, aqui, vamos pensar daqui. O cubo está aqui, eu sou o cubo aqui. A parte da frente está aberta para vocês, que é o público. Né? De um lado para o público, na frente. O bom ator, ele gera uma seta. Né, que atua no palco e que carrega uma força que é como um tiro em direção ao auditório. Então ele emana essa energia para você. E te acerta em cheio. Porque você recebe aquela ação que ele está passando. Né? Fazendo impacto sobre o público. Na esfera, se permite que o ator seja um centro a irradiar livremente e indefinidamente sua força. É como se fosse um sol. O sol não emite raios para todos os lados, de tal forma que ele é percebido por todos, né? Então, na esfera se permite que o ator seja um centro a irradiar livremente e indefinidamente sua força. Atores que incorporam este coração são o centro dinâmico da cena, em um espaço indefinidamente aberto e livre. Ou seja, o poder dele é muito maior, porque ele está sendo evidenciado e ele está sendo notado por todos, diferente de um que só atingiu pela questão física. A esfera, ela emana como se fosse um sol, que está emanando para todos os lados. Né? Evidências do Espiritismo. Olha que interessante isso, saiu na Revista Espírita, tá? Né? Que foi o que aconteceu lá com Kardec, na evocação de Goethe na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 25 de março de 1856, que eram os sofrimentos do jovem Werther. Quem era o jovem Werther? O jovem Werther era um personagem que Goethe criou numa peça onde ele era melancólico demais e morrer por amor. Aquela história de morrer por amor. Eram aqueles dramas que ele se matou, né, na verdade. Se matava por amor. E aí indagaram Goethe sobre isso, né?
Isso é no plano espiritual, tá? Que pensais de Werther, que é o personagem que ele criou, né? Aí o Goethe já na espiritualidade, ele falou, reprovo agora o desenlace. Né? Aí perguntaram, essa obra não fez muito mal exaltando as paixões? Né? E ele respondeu, fez e causou infelicidades. Ou seja, ele se deu conta depois, tarde demais, né? Vamos dizer assim. Ela foi a causa de muitos suicídios. Deles, sois responsáveis? Né? Responsável? Perguntou para o Goethe. E ele, se houve uma influência infeliz difundida por mim, que era o autor, né? É bem disso que sofro agora e do que me arrependo. Olha só a consciência do espírito já depois, lógico. Né? Então, aquilo que eu falei antes para vocês, a responsabilidade nossa, da criação e de como a gente vai mostrar aquilo. Né? Ou seja, Goethe fez... Lógico, Goethe era um escritor, né? Nossa, famosíssimo também, super. Só que fez várias obras. E nessa obra dele, ele fez isso. Dessa história que é do Werther, que era um rapaz hiper, ultra melancólico, que ele acabou se suicidando. E nessa obra, muitos adolescentes, jovens, adultos, que leram, se envolveram de tal forma que se induziram ao suicídio. Ou seja, ele é responsável por isso. Então, tomando a lição para nós, é a mesma coisa. Aquilo que eu penso, eu sou responsável. Aquilo que eu crio, eu sou responsável. E de como eu vou passar isso para o outro. Não só na arte, mas em tudo que nós vivenciamos, em tudo que nós fazemos, na educação do filho, no relacionamento marido e mulher, na convivência de amigos, do trabalho e tudo mais, né? Eu sou responsável da minha ação. Se eu dou um bom dia alegre, se eu dou um bom dia fechado, ou se eu não dou um bom dia, né? Eu sou responsável por isso. Então eu estou afetando aquele que está à minha frente, ao meu lado, no meu convívio. Então foi na Revista Espírita, saiu em 1859. Viu que interessante? Então, ou seja, a responsabilidade que nós temos, e isso é contagiante, né? Você lê aquilo, se contagia de tal forma, só que é de uma forma negativa e não positiva, que leva ao mal. Ou seja, as pessoas acabam se suicidando por causa daquilo. Né? Mesma coisa, lembra quando saiu aquele Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, né? Que tinha, o cara foi no cinema, assistia, era só guerra, matança, tudo mais, o cara entrava com a metralhadora e matava todo mundo. Essa influência negativa, você vê qual o poder da arte tem, de indução, de contágio. Né? Primeiros estudos, aí começam os estudos a respeito disso. Né? Experiências artísticas ao vivo são capazes de gerar emoções e sentimentos que criam um estado mental com impacto direto no sistema imunológico. O que é o nosso sistema imunológico? É aquilo que nos deixa bem. Né? Se a gente tem baixa imunidade, a gente fica mal, pega gripe, pega resfriado, pega uma infecção. Né? Então, nosso sistema imunológico está baixo, está assim. Então a gente tem que levantar. Um mecanismo biológico conhecido é a satisfação e a harmonia produzida pela música, né? Que eleva a produção do hormônio como a endorfina, que induz a euforia e outras respostas fisiológicas. Algumas obras de arte caracterizadas pela discórdia e pela tragédia podem trazer à tona um estado de tensão para os espectadores. Então, tudo tem o seu lado. Então, a gente tem que começar a analisar o que a gente ouve. O que a gente vai escutar para apreciar se aquilo realmente está fazendo bem, se aquilo está trazendo algo bom para a gente ou não. Né? Esse Michael John Spencer, ele que fez esses estudos. Né? Olha lá, a apreciação das artes é associada à sua habilidade em instalar a esperança e a inspiração. Esperança que ajuda as pessoas a superarem as doenças, dificuldades, obstáculos e adversidades. E a inspiração nos ajuda a preservar apesar de tudo. No futuro, os médicos que normalmente prescrevem medicamentos, regimes, terapias, exercícios, poderão prescrever também que frequentamos apresentações artísticas. Isso já acontece.
há muito tempo. É que a gente não tem conhecimento. Olha aqui. Hospital Audience. Isso aqui é um hospital nos Estados Unidos que trabalha só com arte. Só. Tratamento lá, arte. Todo e qualquer tipo de arte. Só. Aí um amigo meu, até que ele que me passou esse estudo para mim, falou, não, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é real. Mandou um e-mail para lá. Olha lá o e-mail que ele mandou. Aí ele mandou um e-mail para saber se era verdade, tudo aquilo. E ela respondeu, né? Senhor Marcílio, meu amigo, esse é o cronograma outubro, se você precisar de ser hospitalizado, né? Aí, desejo lhe melhorar a sua saúde. Enfermeira, desculpe, pianista Glenda. Ou seja, ela era uma pianista que trabalhava no hospital, né? Então, ou seja, o hospital existia, era real, ele se passou como, mandou um e-mail passando se for um paciente. Ela respondeu para ele, se você quer se internar, a programação de outubro é essa, tal. Né? Então, eles trabalham diretamente. Olha lá, deixa eu só voltar aqui, ó. 407 mil eventos realizados, 13 milhões de pessoas atendidas desde 1969. Né? Quantos médicos e enfermeiras? 500 artistas trabalhando para no hospital, para o melhoramento das pessoas. Né? A arte como agente de saúde. O Dr. Steve Suter, que ele é PhD, professor de psicologia da Califórnia, State College, publicou no livro, lá no rolê, onde descreve a saúde física e espiritual como um processo ao longo prazo que, entre outros fatores, a ação de ir a um concerto ou a outras apresentações artísticas ao vivo tem grande impacto. Ou seja, se eu vou ouvir um concerto musical, a Sinfônica do Paraná, né? A gente, assim, quando a gente está envolvido na coisa, a gente acaba não percebendo. Mas quem está de fora, é nítido. A euforia, o prazer que as pessoas têm. Por mais que não estão habituadas com a coisa. Lembra que tinha ópera para o povo, há muito tempo atrás, lá no Guaíra, que era de graça? Tinha que fazer uma fila enorme lá, chegar 3 horas antes para cantar e entrar. Porque a ópera, nossa, não é uma arte belíssima, mas não é do nosso... Não é popular. Popular nossa, né? Na Europa sim, mas aqui não. Então, fez esse projeto Ópera para o Povo, né? Lógico, tem todo um ritual de se assistir uma ópera, de condução, de ver, assistir, ficar quietinho, só ouvir. Não é um bingão do coxa, né? Não sei o quê. E era engraçado porque muitas das pessoas nunca tinham ido a uma ópera e não sabia se comportar diante daquilo. Então a euforia era tão grande que vibrava, gritava, né? Só que como dá-se um desconto, né? Que teve uma vez eu fui assistir, mas a euforia das pessoas era tão grande que o maestro tinha que parar tudo e pedir, gente, por favor, silêncio, né? Porque quebra né, a sintonia do pessoal lá, a concentração e tudo mais. Né? Então lá, isso cria um grande impacto na gente. Então quando a gente vai assistir alguma coisa, quando a gente vai buscar, você fica ansioso, você fica naquela expectativa, o que vem? O que será que vem? E quando vem a coisa é tão bela que é uma sensação de prazer que a gente tem. Né? Por quê? Porque ela nos contagia beneficamente. A arte tem esse poder de contaminação. Né? Aí, a partir disso, criam-se inúmeras associações. Né? As artes e a cultura podem contribuir significativamente à saúde e ao bem-estar das pessoas. A experimentação interdisciplinar e a colaboração entre as artes e a medicina está se desenvolvendo há quase um século na Europa e nos Estados Unidos e acelerou nas últimas décadas com o surgimento de várias organizações. Então, teve várias, aquele hospital, mas essas outras que estão aqui, tem muito mais. Aí, comprovações científicas, ou seja, não é um achismo, não é aquilo que eu estou aqui falando blá blá blá. É comprovação científica.
Embora algumas provas sejam menos rigorosas do que outras, a realidade é que há uma base considerável da evidências, com centenas de estudos, de pesquisas, de projetos avaliados que demonstram claramente os benefícios de usar as artes na saúde. Alguns dos exemplos, né? A doutora Rosália Starkopf revisou em 2004 a literatura médica para o Arts Council England e encontrou quase de 400 trabalhos que mostram o impacto benéfico das artes em uma larga escala de resultados de saúde. Um exemplo próximo da gente, que acho que todo mundo conhece, são os doutores da alegria. Sabe, né? Aquele pessoal que se veste de palhaço, vai nos hospitais, principalmente as crianças com tratamento em câncer, mas de toda doença. A pesquisa que se faz em cima disso é tão grande, tão grandiosa, a estimativa, tudo, né, que eles constatam, que as crianças se recuperam muito mais rápido com essa inserção da arte, da visita do palhaço, o que seja, da dança, né? Até eu não consegui baixar, mas depois vocês procuram no YouTube, que tem várias coisas assim, principalmente o Hospital Nossa Senhora das Graças. Procura o Hospital Nossa Senhora das Graças, eles têm um monte de programa disso, de arte, que viabiliza isso, né, esse bem-estar dos internos, principalmente para as crianças, os super-heróis visitando, palhaços visitando, grupo de dança visitando, mas umas coisas bem legais. Depois procurem na internet, lá no YouTube, que vale a pena. É emocionante isso, né? Principalmente o pessoal que está com hemofílico, né, que precisa de medula óssea, campanha de doação de sangue, precisa estimular isso, né? Então, ó, os professores Roger Ulrich e Craig Zilling encontraram 700 estudos robustos e pesquisas que demonstram o impacto benéfico do ambiente artístico em resultados de saúde. Isso não é uma evidência, é um fato, ou seja, não é mentira. É verdadeiro. Ou seja, está comprovado cientificamente que a arte, ela nos proporciona uma melhora na nossa saúde. Quem vai a mais eventos artísticos vive melhor, vive mais. Comecem já, né? Então, a partir de agora, eu vou começar. O Dr. Olof Bigren, professor da Umeå Universidade da Suécia, publicou em 1996 o estudo concluindo que as pessoas que frequentam cinema, teatro, concertos, museus e galerias de artes vivem significativamente por muito mais tempo do que aquelas que não fazem. Esses resultados independem da idade, doença crônica, fumo, aptidão física, renda, instrução, etc. O risco de mortalidade, função da saúde, é da ordem de 60% maior para os que não frequentam. 60%! Muito mais do que metade. Esse estudo durou 9 anos e acompanhou 12 mil e poucos suecos com idades entre 16 e 74 anos. Em 2001, a equipe do doutor deu prosseguimento a um novo estudo das mesmas bases e percebeu que aqueles que mudaram suas atividades culturais da primeira ocasião para a segunda, igualmente mudaram sua saúde. Aqueles que passaram a ser culturalmente mais ativos melhoraram seu nível de risco percebido. Gente, está na hora, ou passou da hora, né? Temos que buscar, temos que ir atrás. A interação mente-corpo está bem evidenciada nos estudos do campo da psiconeuroimunologia, que demonstram a influência dos aspectos psicológicos sobre a saúde e sobre as doenças, através da ação dos estados psíquicos sobre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. Então a gente começa a criar anticorpos se nós vivenciamos a arte, né? As evidências da psiconeuroimunologia a respeito da espiritualidade e do bem-estar sobre a saúde estão demonstrados como nesse estudo mencionado pelo doutor aqui. Então tem todo um sistema que vai, né, que fala sistema nervoso autônomo, neurotransmissores, essa recepção dessa energia e tudo mais, né, que passa tudo pelo nosso corpo. Então, aumento dos níveis de imunoglobinas A em estudantes que assistiram um filme sobre Maria Teresa.
de Calcutá, em comparação a alunos que viram um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha só o parâmetro. Aqueles que assistiram o filme da Madre Teresa de Calcutá, né, aumentou um nível imunológico cientificamente comprovado do que aqueles que assistiram o filme da Segunda Guerra Mundial, que era só depressão, violência, guerra, matança. Né? A música produz reações fisiológicas cuja amplitude parece depender do conteúdo emocional. O fato dessas reações serem independentes dos julgamentos subjetivos demonstra que a música exerce grande poder sobre o comportamento e que o ouvinte não está necessariamente consciente do efeito que a música exerce sobre ele. Aquilo que eu falei antes, né? Às vezes nós estamos lá envolvidos com a música e não estamos dando conta. A música não evoca emoções apenas de acordo com a história pessoal de cada um, mas deduz-se que ela de fato as provoca. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque às vezes não se dá conta que aquilo está influenciando negativamente. Como todas as artes, a música, para entrar no ser, não passa pelo filtro do consciente. Ela alcança de pronto os refolhos mais profundos da mente humana. Ela é direta, a música. O som é uma vibração que se propaga no ar, formando ondas sonoras que são captadas por nosso sistema auditivo. Depois de transformadas em impulsos elétricos, elas viajam pelos neurônios até o cérebro, onde são interpretadas. Lá, elas chegam primeiro a uma região onde são processadas as emoções. Tá vendo? A música chega primeiro na região do cérebro que é processada as emoções e os sentimentos antes de serem percebidas pelos centros envolvidos com a razão. Por isso que eu falo, a arte, ela é diretamente emocional. Ela atinge a gente pela emoção. Né? E quando isso acontece, ocorre a liberação de neurotransmissores, responsáveis por deixar os circuitos cerebrais mais rápidos. Isso está na revista Nova Escola, não é do mundo. A saúde dos atores, isso é muito importante também. Ó. O psiquiatra Arnold Ludwig pesquisou e comparou a saúde mental de trabalhadores artísticos a outros tipos dos trabalhadores e encontrou uma taxa muito mais elevada de enfermidade mental. Os atores tendem, em particular, a terem desordem de humor. Por quê? O Dr. Darley Anderson afirma que se um ator é para cima ou para baixo, depende do índice emocional do papel que está executando. Os para baixo certamente dão problemas de saúde. Então, aqueles atores que pegam aqueles papéis terríveis, drásticos, violentos, né? Os vilões. Essa energia produzida nessa interpretação ela é tão grande que ele se contamina daquilo, tendo problemas de saúde. Isso é uma regra? É uma regra. É. Porque a energia da ação, ela está ligada diretamente. É a mesma coisa se eu te tapear aqui, eu estou sendo violento. Né? Mas a minha índole não é dessa, mas o ator precisava daquilo, né? O personagem, na verdade, passar por aquilo. Então, aquilo influencia negativamente você. Né? E a mesma coisa, o personagem fuma, e eu não fumo. Mas eu estou na arte, eu preciso, né, interpretar aquele ator, aquele personagem que fumava, tal. Eu vou tentar fumar da melhor forma possível, né? Vamos dizer assim, não tragando isso e aquilo. Mas aquilo vai te influenciar negativamente. Seria a mesma coisa que videogame? Sim! Videogame. Principalmente os de hoje, né? Antigamente eles eram mais levezinhos. Mas os de hoje a tecnologia está tão grande, tão forte, que parece que você está dentro do negócio, né? E tem aqueles que você coloca o óculos e fica dentro do negócio. E o que é o videogame? Principalmente esses, matança. O jogo lá do Walking Dead, sei lá, os mortos-vivos, que é só zumbi vindo atrás de você e você tem que acabar com os bichos lá, não sei o que, não é? Você está vivenciando aquilo, gente. Aquela tua gana de chegar mais além, matar, tirar, influencia negativamente você.
teu estado moral, emocional. É por isso que eu falei, algumas pessoas que não têm muito tino da ideia, né, já são fraquinhas da ideia, quando se influenciam com isso, vai para o pior. Sai matando, né, porque a influência é tão grande que pega a metralhadora, entra no cinema e detona As todo pessoas mundo. trazem para a realidade. Trazem para a realidade, uma coisa que não é. Então a influência é muito grande. O videogame é porque ele vicia. Não adianta você falar que não vicia, porque vicia. Eu sei, porque eu já passei por isso. Hoje eu, assim... Lembra o Tetris? Pelo amor de Deus, eu sonhava com ele. Os quadrinhos caindo. Isso que é Tetris, né? Aquele negócio só de encaixar um quadradinho. Imagine os de hoje, que é alta resolução, armas de calibres diferentes, e matança e não sei o que lá. É pior ainda, né? Então, tem toda essa ação. E o videogame não deixa de ser uma arte. Arte de audiovisual. Né? Two Aspirin and Comedy. Olha, esse livro chama Duas Aspirinas e uma Comédia. O Dr. Anderson relata que uma atriz foi sua paciente por diversos meses, queixando-se de diferentes dores. Nenhum diagnóstico explicou o seu problema. Anderson formulou então uma pergunta. Poderia ser a peça? Seu papel era uma mulher de caráter detestável, repugnante, e este permanecia com ela 24 horas por dia, o personagem que ela interpretava. Né? E ela, a atriz, no tratamento com esse doutor, sempre reclamava de dores disso, dores daquilo. Dentro de algumas semanas a peça mudou e ela ganhou um novo papel de caráter otimista, um clássico da comédia, logo ela ficou feliz e tornou-se saudável outra vez. Olha só, o papel, a influência que tem diretamente isso. O livro que diz Duas Aspirinas e uma Comédia é que a comédia, o rir, o sorrir, é um tratamento, gente. É um tratamento. Porque você libera endorfina, você libera as energias negativas, porque você, né, desliga do atual físico, racional, e se deixa levar, e isso traz com que você melhore a sua vida. Dr. Nicholas Hall, pesquisador, dissertação, discussão. Foram medidas alterações no sistema imunológico de 2 atores antes, durante e depois deles terem se apresentado. A primeira peça foi uma comédia, e a outra transcorria numa prisão, no dia que acontecia a execução de um assassino. Os pesquisadores extraíam sangue e mediam os ritmos cardíacos dos atores. Tudo isso durante 2 semanas. O resultado? O ator que participou da comédia apresentou aumento de suas funções imunológicas, através do exame de sangue. Já o outro ator que suas funções imunológicas diminuíram de intensidade, que era o da prisão lá. Vê a relação? Toda imagem ou som que toca as nossas emoções provoca uma alteração neuroquímica com reações fisiológicas em cascata. Sabe o efeito dominó? Que vai caindo, né? O artista sofre alterações neuroquímicas em consequência das emoções produzidas pela representação. Com a plateia não é diferente. Então, ao mesmo tempo que o ator está lá atuando e ele recebe aquilo para ele está transmitindo para vocês que estão assistindo. Então é o efeito cascata. Daqui passa para lá, lá passa e vai indo. Então nós, enquanto plateia, que estamos absorvendo aquilo, também vamos passar por aquilo. Por isso que nós nos emocionamos, nós sentimos raiva, sentimos medo. Porque o poder da arte de indução, de contágio é muito grande. Né? Então a gente precisa tentar nos direcionar. E aqui ele já falou, né? A comédia é um grande remédio para isso. Saudável. Comédia saudável. Né? Do outro lado, eu sou o senhor dos vândalos e perversos, sou a chibata que estimula e que pune, sou Mefistófeles, de que se utilizou Goethe para um seu Fausto.
atendo aos chamados inspiro e passo a comandar aqueles que se afeiçoam e passam a dever minha alma. Você confundiu o personagem da fantasia trágica a que dava vida no teatro com um homem da realidade terrena, igualmente atormentado, vaidoso, sonhador e perseguidor do triunfo da ribalta dos interesses humanos, sem qualquer estrutura em torno da espiritualidade interior. Repetindo o papel que o fascinava, introjetou de tal forma que passou a vivê-lo no comportamento cotidiano, embrenhando-se do matagal da auto-obsessão. Ao desencarnar, foi, por sua vez, vítima de hábil hipnotizador que o induziu a assumir a forma perversa. Isso está no livro Tormentos de Obsessão, do Divaldo. Ele vivenciou tanto aquele personagem que ele acabou tomando para si. Então, temos que ver. Caso real. Letícia Sabatella andou carregada de energias pesadas nos meses em que viveu a vilã Ivone de Caminho das Índias. Lembra quem assistiu? Mas às vezes que fugiu para Tiradentes, em Minas Gerais, serviam como um respiro de alma. Foi lá que rodou a sua participação no longa Chico Xavier, né, que ela fazia a mãe do Chico, né? Letícia vivia Maria, João de Deus, mãe do Espírito, ainda menino, vivida por Mateus Costa. Aí ela fala, as filmagens foram um alento para mim. Enquanto Ivone me sugava, Maria me fortalecia. Ela era espiritualizada de caráter irrepreensível, o oposto da personagem da TV. Então, olha só a diferença e a influência que tem, né? Relato do filme do Chico. Todo personagem tem uma emoção específica, mas com o Chico é diferente. Não é emoção, é transbordamento, é arrebatador. O Nelson Xavier que fez o Chico Xavier. Imagine, ele interpretar Chico Xavier, o grande que foi para ele. Ele que fez o papel de Lampião, inclusive. Também, exatamente. Imagina, né? Eu nem queria ensaiar a cena para não gastar a emoção. Então li, guardei e fiquei processando aquele momento até o dia de filmar. Giovanna Antonella, que participou do filme também. Quando encerrei a participação no filme, tive a sensação de ter melhorado um pouco, de ter me transformado. O Ângelo Antônio, que fez o Chico Jovem. Chico resgata valores que o mundo contemporâneo perdeu. É impossível passar por essa experiência sem sair transformado. André Dias. Nós, atores, somos cada personagem que encarnamos. Somos muito intuídos pelo plano espiritual. A Ana Rosa. Nenhum outro filme mexeu tanto comigo. A convivência que tive com essa pessoa, com sua vida, com sua história. Daniel Filho, que diz que é ateu. Daniel foi o diretor do filme. E ele é ateu. Você vê a transformação das coisas? Ele diz não crer em nada. Mas o fato de ter trabalhado, ó, nenhum outro filme mexeu tanto comigo. A convivência que tive com essa pessoa, com sua vida e com sua história. A força da arte. Mediunidade pedagógica, meditações, da Dora Encontro. A arte é uma forma de contágio imediato. Por ela podemos em poucos segundos arrebatar a alma às alturas ou ensombrecê-la até os abismos mais insondáveis. Uma música, um poema, uma imagem impactam um receptor de forma imediata, antes que ele levante as defesas racionais, antes que exerça qualquer espírito crítico. Por essas sensações que, se mantidas e repetidas, podem influenciar moralmente os indivíduos, o artista é responsável. As sensações que causa a ele retornam com força multiplicada. A lei de ação e reação, mesma coisa. Por isso, a arte que gera angústia, tormento, paixões e desenfreados até a morte se volta com toda essa carga ao espírito que criou. Que é a mesma coisa lá na entrevista do Goethe, né? Que ele estava se culpando, né, por ter feito aquilo. Se deu conta de como ele foi errado. Essa é a Dora. A responsabilidade dos artistas existe sempre. E eu já falei várias vezes essa palavra, né? Responsabilidade. E todo o desequilíbrio, ou toda a paz, todas as sombras, ou todas as luzes lançadas às multidões e à posteridade através da arte, repercutem durante séculos no espírito do artista. Todas as vezes que lemos um poema, ouvimos uma música, vemos um quadro de alguém, as vibrações que experimentamos de elevação e desequilíbrio atingem o autor, aquele que criou, né? Se ele usou mal o seu poder de comunicação estética, terá de reparar. Um dia vai ter que reparar. Até que possa apagar da terra os efeitos da sua arte desequilibrada.
substituindo-os por rastros de luz e paz. Quando me impregno de uma manifestação artística, estou me impregnando do autor que as fez, e essa consonância de vibrações o alcançam, onde quer que ele esteja. Se as vibrações forem boas, o espírito terá ainda mais paz. Se forem negativas, sentirá o tormento, as paixões, as sombras, e seus ouvintes ou leitores estarão experimentando. Gente, assistir filme de terror é legal? Tem gente que adora. Tem gente que adora assistir. Adolescente, né? Adolescente gosta. Mas as vibrações são tão baixas, são tão negativas, que isso pode interferir psicologicamente na pessoa. Né? Então, é aquilo que ela está falando. Essa ação, ela vai e volta. Da mesma forma, quando eu faço, quando eu busco. Né? O futuro. A era terceira testemunhará a fusão da medicina com as artes. Nós já estamos nela. Por uma razão fundamental. Os fenômenos imanentes geram consequências transcendentes. Os fenômenos transcendentes deixam suas marcas no corpo. Seus efeitos são reais. As artes são mais do que simples entretenimento. Aquilo não é só diversão, só passatempo. Né? Elas afetam o corpo e é por isso que não podem se dissociar da medicina. Né? Esse é o Dr. Larry Bessel, ele fala. O pensamento do artista, o dom natural do homem, o talento pode tornar-se uma maldição para o artista que o recebeu e também para todos aqueles que comem esse pão envenenado. Né? O artista que emprega seu gênio para agradar necessidades inferiores, olha lá, introduz um conteúdo impuro numa forma presentemente artística, pretensamente artística. Atrai a si os fracos, perverte-os em contato com os piores, engana os homens e ajuda-os a se enganarem, levando-os a persuadirem-se e a persuadirem os outros que têm sede do espiritual e de que a fonte onde saciam sua sede é uma fonte pura. Tais obras não ajudam a ascensão aos píncaros. Entravam-na, elas fazem recuar aqueles que se esforçam por avançar. Quem disse isso foi Kandinsky, grande pensador. A verdadeira obra de arte nasce do artista. Ela desprende-se dele, adquire vida autônoma, torna-se uma personalidade, um sujeito independente animado de um sopro espiritual. O sujeito que vive uma experiência real, um ser. Não é fenômeno fortuito que surge aqui ou ali, indiferentemente no mundo espiritual. Como todo ser vivo, ela é dotada de poderes ativos. Sua força criadora não se esgota, ela vive, age, participa da criação da atmosfera espiritual. A gente vê nas novelas, por exemplo, que o ator ele é tão bom, que ele encarna tanto o personagem que a gente pensa que ele é o personagem. Teve artista que quase apanhou na rua por fazer uns personagens assim, safados, sem vergonha, né? Que, de tal forma que ele introjetou aquilo nele, que as pessoas não dissociavam o ator do personagem. Achavam que o ator era o personagem, queria descer a mão no cara. Você é um sem vergonha. Várias vezes aconteceu isso. Os sentimentos grosseiros, como o medo, a tristeza, etc., não atrairão mais o interesse do artista. Este procurará despertar sentimentos mais finos e inexprimíveis. Trata-se com efeito de emoções sutilíssimas que nossa linguagem não saberia explicar. O artista deve estar convencido que cada um de seus atos, de seus sentimentos, seus pensamentos, é a matéria imponderável de que serão feitas as suas obras. O sentimento expresso de maneira elevada conduzirá mais cedo ou mais tarde o artista e o público ao caminho certo. Então, a nossa responsabilidade de levar o bem, o melhor, as coisas boas, né? Personagens maravilhosos, né? Para que as coisas sejam legais. Então, uma vasta bibliografia, nada é por acaso, nada é blá blá blá, é tudo constatado, é tudo científico, estudos fora, de universidades, né? Não vim aqui falar besteira e nem achismo, é coisa que foi estudada, comprovada. Agradeço muito meu amigo Marcílio, né, que me proporcionou isso, por isso que eu estou fazendo essa palestra hoje, esse material todo ele me passou, no estudo que a gente fez, né?
Porque a arte é poderosa, a arte ela é envolvente. Nós sentimos isso na música, no filme, né? No teatro, no cinema. A sétima arte do cinema, que né, parece que a gente está lá dentro, por isso que é gigante o negócio. Né? Então, aproveitando isso, já passando do horário, né? Eu tenho um convite para vocês. Querem um tratamento avançado aí para se melhorarem? Então, o Integrarte, o grupo que eu faço parte, apresenta Quem Tem Medo da Morte. É um divertido espetáculo sobre a vida. Vai ser agora sábado, às 20 horas, e domingo, às 17 horas, no Teatro da FEP, entrada franca. A única coisa que precisa chegar 1 hora antes para pegar a entrada. É de graça, mas tem que pegar a entrada porque tem um número limitado de 434 lugares. Fechou, não dá para entrar mais. Né? Então, é uma comédia. Então é um tratamento para quem quiser, né? Quem tem medo da morte, um divertido espetáculo sobre a vida. Então vocês estão todos convidados, né? E muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, trazendo mais conhecimento até vocês. Muito obrigado.